Oi gente, hoje eu vou fazer um vídeo enquanto eu tô lavando aqui a minha louça e fazendo o almoço. E eu decidi fazer esse vídeo porque eu tava começando a organizar aqui a pia e já são 10 horas, um pouco mais de 10 horas. E aí eu tava pensando, meu Deus, eu tenho que fazer o almoço, só que eu tenho louça pra lavar também. E hoje eu me levantei 5h30 da manhã e só agora eu tô fazendo isso aqui. E eu tava me lembrando tava olhando aqui pra pia e tava me lembrando de tantas e tantas vezes que quando eu me estressava só de olhar pra essa pia cheia de louça para lavar, e muitas vezes eu tava fazendo 1001 coisas, e aí quando eu me deparava com a pia, era a parte mais estressante do meu dia, era a louça para lavar. E muitas vezes eu não tinha organização e acabava que eu ia fazendo uma coisa e outra, sabe? Sempre tem alguma coisa para fazer. E quando chegava a hora de eu vir fazer o almoço, a louça estava suja. E aí isso acabava atrasando todo o meu trabalho com a comida, porque eu tinha que lavar, eu ia precisar da panela, eu tinha que lavar a panela, eu ia precisar dos utensílios e eu tinha que ainda lavar eles, então acabava demorando mais. Então eu hoje não tô aqui com a pia cheia de louça para lavar, com almoço para fazer, mas eu não tô me sentindo estressada como antes. Eu não tô me sentindo aborrecida. E aí eu parei para pensar assim, meu Deus, o que fez diferença na minha vida para que uma situação eu esteja diferente diante de uma mesma situação. Então eu decidi fazer esse vídeo para falar um pouquinho para vocês como que como não se estressar, né, diante de uma tarefa doméstica como essa, né, o que faz a diferença para não se estressar numa situação dessa. E aí eu quero compartilhar para vocês uma coisa que eu tenho feito e que tem feito a diferença no meu dia a dia, que é justamente as primeiras horas do meu dia, antes de fazer qualquer coisa, eu tô começando o meu dia orando. Então eu me levanto, vou lá para fora da casa, vou lá para a área de serviço, para a área aberta, e lá na área aberta, quando o dia começa, dentro de casa tá escuro, então dá aquela preguiça, dá aquele sono, sabe? Então se eu me levanto 5h30 da manhã, dentro de casa tá tudo escurinho, aconchegante, dá um sono e uma preguiça. Mas quando eu abro a porta que dá acesso à área de serviço e eu vou lá para fora, que eu vejo o dia já claro, e eu olho para o céu e tendo contato com isso, eu começo a me sentir melhor, eu começo a me sentir disposta, e aí eu começo a minha oração, né, do dia ali naquele lugar, e eu me sinto mais próxima de Deus quando eu fico olhando para o céu. As obras das mãos de Deus, quando eu olho para o céu, eu penso que Deus fez aquilo tudo, sabe? E aí eu me sinto mais próxima, eu me sinto... me ajuda a me... Como é que eu posso dizer? Me ajuda a perceber, na verdade, a perceber a presença de Deus. Porque às vezes a gente tá dentro de casa, a gente tá no ritmo do dia a dia e a gente não percebe a presença de Deus. E a gente não se lembra de Deus no dia a dia. Então, o que tem feito a diferença para eu não me estressar diante de uma pia lotada, diante de um almoço para fazer, quando já está quase na hora que ele já deveria estar quase pronto, o que tem feito a diferença é isso, eu me lembrar da presença de Deus
logo no começo do dia. E aí, quando eu vim aqui pra pia, pra lavar a panela aqui, pra poder colocar o feijão no fogo, eu me lembrei que eu fiz a minha oração, mas eu não li. Todos os dias eu tô fazendo a minha primeira oração e depois eu leio um salmo. Cada dia eu leio um salmo. E hoje eu ainda não tinha feito isso, porque eu precisei atender o meu marido, eu precisei acompanhar o meu filho nessa quarentena, né? As escolas não estão funcionando, a gente está na quarentena no isolamento no isolamento do Covid, né? Então as escolas não estão funcionando e o meu filho está tendo aulas online aqui em casa e eu tenho que acompanhar ele. Ele não fica prestando atenção na aula, ele não fica acompanhando a aula sozinho. Ele tem 6 anos, ele está fazendo o primeiro ano do fundamental e ele tem um autismo leve. E eu acho que ele também é hiperativo, mas ele não tem esse diagnóstico ainda. Então ele não consegue ficar parado assistindo a aula, ele fica sempre tendo que fazer alguma coisa e eu tenho que auxiliar ele nessa aula. Então eu estou passando muito tempo de manhã ocupada com essa aula com ele, tentando acompanhar ele. E hoje ele precisou mais da minha atenção. Eu precisei ficar um pouco com ele, mais com ele, porque às vezes eu consigo estar atenta a ele e fazer alguma coisa, mas hoje não deu. Então quando a aula terminou, é que eu vim pra cá pra fazer isso. Então por isso que tá minha rotina de tarefas domésticas está atrasada. E em outras situações eu me estressaria. E quando eu vim pra cá, pra panela, pra fazer o feijão, eu me lembrei, meu Deus, eu ainda não li o salmo de hoje. E aí eu comecei a organizar a louça para facilitar a lavagem e eu me lembrei do que eu tenho lido na Bíblia, do que eu tenho aprendido com Jesus. Além dos salmos, nessa quarentena eu comecei a ler novamente, eu gosto de ficar sempre relendo alguma parte, e eu tô lendo o livro de Lucas, né? E que é o Novo Testamento, que é no Novo Testamento. E eu tenho me lembrado, e por que eu decidi ler isso? Porque eu queria ver mais detalhes, ter um olhar mais detalhado para o caminhar de Jesus aqui no mundo. E aí por isso que eu decidi ler um evangelho. E aí eu me lembrei que Jesus, do que eu li ontem, eu não me lembro qual era o capítulo. Depois eu acho que eu posso deixar aqui nos comentários. Mas ontem eu li algumas parábolas que Jesus contou para falar sobre o reino de Deus. E em uma das parábolas, ele falou que ele contou uma história assim: um servo, ele se levanta cedo, ele vai para o campo trabalhar, ele faz as plantações, ele faz o seu trabalho e depois, quando ele retorna para a casa do patrão, quando o patrão chega em casa, ele ainda tem o trabalho de servir o patrão. Aí o patrão chega em casa e diz: agora você coloca a minha comida, né? Você põe a mesa para mim. E aí o servo, depois de já ter trabalhado no campo, quando ele chega em casa, ele primeiro vai servir o patrão. E aí depois que ele termina de servir o patrão diz: agora você vai comer. Depois que ele serve o patrão, é que ele vai se servir. E aí, quando eu li isso ontem, e várias outras parábolas que Jesus contou, uma próxima da outra, eu percebi as coisas se encaixando. Jesus também fala que primeiro a gente deve buscar o reino dos céus e as demais coisas nos serão acrescentadas. Deixa eu dar uma pausa que o Davi tá vindo aqui. Então, eu estava me lembrando que Jesus falou que a gente deve buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas nos serão acrescentadas. Ele explica que Deus é bom, que Deus sabe das nossas necessidades. Enfim, Jesus vem explicando pra gente que se primeiro a gente priorizar a Deus, tudo na nossa vida vai fluir melhor, não vai faltar nada pra gente.
E aí eu percebi que sem Jesus, sem aprender com Jesus, o caminho que eu estava trilhando era, primeiro eu me preocupo com as coisas que eu preciso fazer, com as ocupações do mundo. E aí depois, no tempo que sobrava, é que eu ia pensar em Deus, é que eu ia pensar na minha vida interior, né? E aí eu percebi que Jesus está o tempo todo nos ensinando a andar de forma contrária a isso, a buscar primeiro a nossa vida interior com Deus, a se lembrar que nós somos seres não apenas desse mundo, mas nós somos seres também em espírito, e que a gente deve primeiro buscar o reino de Deus. O que seria o reino de Deus? Seria aquilo que Jesus prega, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Quando eu pego essas duas coisas e aplico elas na minha vida, tudo que eu vou fazer é como se fosse para Deus, tem a presença de Deus, tem a graça de Deus, sabe? Então, quando eu começo o meu dia, quando antes de fazer alguma coisa, eu primeiro procuro Deus para receber de Deus, as outras coisas que eu vou fazer, o meu dia, ele fica totalmente diferente. E para mim isso tem sido o reino de Deus. Eu sou serva, então primeiro eu sirvo a Deus e em seguida Ele me abençoa, porque eu sou serva dele. Eu sirvo a Deus quando eu estou cuidando do meu marido, quando eu estou cuidando dos meus filhos, em tudo que eu vou fazer. No momento eu não estou trabalhando, né, fora de casa. Então, eu não tenho um emprego. Então, o meu trabalho hoje está sendo cuidar do meu marido, cuidar dos meus filhos, cuidar da casa. E assim eu vou abençoando a vida deles. E eu aconselho a você a procurar ler também o livro de Lucas, de forma detalhada, cada dia um capítulo, estudando. E você vai poder entender melhor o que eu estou querendo dizer. E aí, ontem, eu li o Salmo 90. E tem um versículo no Salmo 90 que eu quero ler para você, que diz assim, o versículo 14, diz assim: alimenta-nos de manhã com o teu amor, até ficarmos satisfeitos, para que cantemos e nos alegremos a vida inteira. Gente, eu tenho visto isso daqui de forma prática, todas as vezes em que eu quando eu começo o meu dia buscando a Deus, conversando com Deus em oração, eu estou priorizando a Deus. Eu sei que tem muitas coisas para fazer. Antes, eu acordava já com a minha cabeça preocupada que eu tenho que fazer no que eu tinha que fazer. Então, eu começava o meu dia já tentando fazer as coisas de casa. E quando eu fizesse as coisas de casa, aí é que eu ia buscar, sentar, ler a Bíblia, orar, né? Então, eu comecei a fazer o inverso. Eu comecei a primeiro levantar mais cedo e buscar um momento com Deus. E quando eu faço isso, eu me sinto uma pessoa melhor, me sinto uma pessoa diferente, como se Ele renovasse as minhas forças. E aí tudo que eu vou fazer não me estressa mais e tem fluído de forma diferente o meu dia. Então, eu queria compartilhar com vocês isso que eu estou experienciando, né? De que priorizar a Deus é buscar a Deus primeiro. E as outras coisas que a gente tem para fazer, a gente não deve colocar na frente de Deus. Então, como não se estressar quando as coisas estão atrasadas? Procurando se lembrar de Deus. Porque quando eu me conecto com Deus, quando eu trago a minha consciência que Deus está presente, que eu trago a minha consciência o reino de Deus, eu vou agir e vou reagir às situações do dia de forma diferente. E muitas vezes as confusões, as aflições, as preocupações, elas são fruto da nossa reação, das nossas atitudes. E quando eu me conecto com Deus, as minhas reações, elas vão ser de acordo com o que eu tenho recebido de Deus. Então eu vou começar a agir não
de forma diferente, não por mim mesmo. Eu não vou precisar fazer muito esforço, sabe? Porque o meu coração está cheio dessa alegria de Deus que eu recebi de Deus de manhãzinha. Então, o meu dia, ele vai refletir essa alegria. E aí, olha só, eu sei que tudo vai dar certo no final. Eu não me preocupo mais, eu sei que eu vou fazer o almoço, eu sei que eu vou lavar a louça e eu não vou ficar me resmungando como eu fazia antes, né? Eu sei que no final parece que a energia da gente flui de uma forma mais equilibrada e aí a gente consegue dar conta das coisas, mas se lembrando sempre de que não é esse mundo, não é essa vida aqui, essa rotina que é mais importante, mas existe algo, pelo menos é o que eu acredito, né? Existe um reino celestial que ele é muito mais importante do que as coisas desse mundo. Eu acredito nisso. E aí eu tenho acreditado cada vez mais, à medida que eu vou relendo a Bíblia. Engraçado, às vezes você lê a Bíblia uma vez e você acha que já conhece a Bíblia, mas você precisa continuamente, todo dia, continuar lendo ela e você vai vendo mais detalhes, você vai tendo outros entendimentos que vão acrescentando à medida que você vai vivendo, você vai amadurecendo e você vai tirando da palavra de Deus suprimento, sabe, de uma forma que você vai se desenvolvendo mais. Então, gente, para finalizar esse vídeo, é isso que eu queria dizer para você, que experimente priorizar, né, se relacionar com Deus, e aí você vai ver que as outras coisas, Deus vai ajudando nas outras coisas, que essas outras coisas aqui, gente, elas não são a vida verdadeira, né? Existe uma vida que é muito mais importante. Existem as pessoas que estão à nossa volta, que são muito mais importantes do que as coisas. E que essas pessoas, elas não precisam somente de coisas, né? Mas elas precisam de você. Então a gente precisa estar bem para a gente fazer o bem às outras pessoas. Então, como não se estressar quando você tá com as coisas aqui atrasadas? É você primeiro priorizar a Deus. Agora, depois que eu li, depois que eu orei, eu tenho aquela sensação de que não estou atrasada, né? Não estou, tipo, quando você tá com alguma coisa para fazer e você fica na sua cabeça, né? Eu ainda não fiz aquilo, eu tenho que fazer. Isso ocupava minha cabeça. E agora não, agora eu me sinto tranquila para poder continuar fazendo as coisas aqui. Então eu quero finalizar esse vídeo, desejar para você um ótimo dia, né? E que Deus abençoe a sua casa.